Está no ar mais um episódio do nosso querido e amado Quinto Período, o podcast do Exalta Rio em parceria com a FIBERJ. Aqui a gente constrói basquete do nosso estado. Hoje vamos falar muito sobre basquete master aqui no nosso querido e amado Quinto Período. Ó, duas novidades, hein? Agora o Quinto Período também tem Instagram, @Quinto Período Podcast, você pode conferir lá também, vai ter vídeos, vai ter as fotos também dos participantes e também no YouTube, beleza? Lembrando que, mesmo com essa mudança, vamos continuar também aqui no Instagram do Exalta Rio e também no youtube.com/Exalta Rio. Do meu lado direito, Daniel Rientes, presidente da FIBERJ. Daniel, vamos para mais um episódio. Vamos para mais um episódio, sucesso total, Quinto Período. As pessoas hoje já comentam até na rua, nas quadras, quando a gente está na quadra comentando cada programa que a gente faz, e isso é positivo para a gente. Muito. Mais uma vez agradecer ao Exalta, ao Léo, por essa oportunidade, agradecer a Deus, como você bem fala, agradecer essa galera aí, porque atrás do podcast que a gente produz, né, tem pessoas que estão trabalhando e se esforçando aí para isso virar uma coisa. Agradecer Domingos, Perezinho, muito obrigado. Obrigado. Eduardo Garrido, Pezinho. Obrigado aí pelo convite. A gente fala de basquete sempre é bom, né? É isso. Leonardo Costa, muito boa tarde. Vamos para mais um episódio. Mais um. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Deus por estar aqui no Quinto Período e me dar a honra e a felicidade de estar com dois ídolos meus. Domingos, Pezinho, um cara que foi responsável por eu voltar a cuidar da minha saúde, voltar a praticar basquete e uma grande inspiração desde a época que jogava. Muito obrigado por ter vindo e obrigado a Deus por ter aqui. Prazer. E aqui no meu lado direito, ele que é atleta, fisioterapeuta, narrador, comentarista, professor Eduardo Garrido, o nosso Pezinho. Pezinho, muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado a todos pelo convite. Sempre agradecer ao Senhor, a Deus, a oportunidade da gente estar junto. E aonde tem basquete, seja narrando, seja jogando, seja incentivando para a gente fazer qualquer tipo de atividade, aonde tem basquete, pode contar comigo. Espetacular. E aqui do meu lado esquerdo, estamos também recebendo ele aqui, atleta, né, do Botafogo, de basquetebol master, Domingos Borges, Perezinho. Perezinho, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E principalmente falando do esporte que levou a gente até aqui, né? Com essa alegria, com saúde, como você mesmo falou, resgates acontecendo e também logo após a conquista de mais um título pelo Botafogo, mais de 60 mais. Parabéns, parabéns. Então, primeira pergunta hoje. A minha pergunta vai até do que o Pé fez, não só comigo, com várias pessoas, né, do resgate do esporte master. Eu acho que passa muito por aqui, o resgate. Eu tive o privilégio de estar sentado do lado de vocês, né, que para mim foi uma coisa, apesar de não ser um garoto, né, foi uma coisa sensata, eu me senti um garoto ali. E queria saber de vocês a importância do resgate do esporte master para não só o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil. Né? Vamos jogar agora no Brasileiro Master e vocês são precursores disso no estado. Qual a importância disso para a vida das pessoas? Primeiro, eu acho que resgatar é a palavra que mais nos representa. É muito importante nós resgatarmos aquele meio em que nós vivemos boa parte da nossa vida. Eu comecei a jogar basquete com 10 anos e fiz muito pouco tempo de escolinha, porque, inclusive, meu início é muito curioso, porque a minha mãe me levou para jogar qualquer modalidade. E chegou no clube municipal, futebol de salão era terça e quinta. E eu, baixinho, pé marcado, o cara falou, futebol de salão é terça e quinta. Aí a minha mãe falou, e basquete? Não, basquete é segunda, quarta e sexta, basquete. Por que ele fica mais tempo aqui do que em casa? Então, o meu início do basquete foi muito curioso, porque no primeiro momento, né, então, resgatar essa memória, resgatar tudo que o basquete me proporcionou. Nós tivemos a oportunidade de estar junto com um grande amigo nosso, Guinâncio, demais. Que ficava, escreve um time de master, e a gente, no dia a dia lá, eu falei, Guinâncio, não dá, eu vou tentar. Conversando com o Vicente, em 2015,
Eu virei para o Vicente e falei, o que você acha, Vicente, de nós entrarmos em contato com aqueles que fizeram a história do basquetebol? Então, um está com problema assim, eu falei, é justamente por isso. Porque está com problema assim, que está com problema assado, é o momento de nós nos encontrarmos. E o Lourinho, né, que já jogava há algum tempo, pô, monta um time. Aí eu comecei a contactar sem muita perspectiva de montar o time, né? Nos encontramos uma vez na fila do banco do Santander, que eu estava com meu filho pequeno, e ele, o que é isso, Pelé? Raquete. Falei, tênis agora? Ele é, então, tem um projeto assim, ele, eu quero mais. Falei, quer saber sim, eu, você, Sérgio Coutinho, Ike, Coqueiro, foram as primeiras pessoas, Alberto, Alexei, os caras que jogaram no Botafogo, a gente vai contactar. Por incrível que pareça, e para minha surpresa, dos 8 primeiros que eu convidei, os 8 aceitaram. Aí o Vicente vai sair. Eu falei, então, Vicente, vai sair. Guinácio, para esse ano não dá mais, vamos escrever. Aí o projeto começou em 2015, mas o que hoje, 10 anos depois, o projeto representa? Representa exatamente ver você resgatado para a modalidade que, independente do tempo da sua vida, você vivenciou, ver o Daniel, que jogou, e a gente sabe que jogou, né, no meio, sendo presidente, vendo um jogo de Master, vendo um jogo do NBB que nós nos encontramos. Esse ambiente, eu acho que tira um pouco a pessoa da sua solidão, porque não tem como você não lembrar em determinados momentos da sua vida do que você fez grande parte dela, sabe? E muitas pessoas não tiveram a oportunidade, né, de jogar profissional. Nós tínhamos um time de juvenil que era um timaço. Conta-se nos dedos quem conseguiu se profissionalizar, né? É lógico que as oportunidades acontecem, mas você tem que querer. Nós somos de uma época em que nós tínhamos que querer, porque não tinham muitos recursos, né? O Campeonato Carioca chegou a ter 12, 14 equipes de adulto, né? Hoje, para ter 4, Daniel deve se esforçar, facilitar ao máximo. Então, o que o basquete hoje representa? Para mim, representa vida. Para mim, representa saúde. Para mim, representa amizade. Tá? Muito mais importante do que você jogar é você estar em quadra. É você estar num ambiente em que você fez parte durante muito tempo da sua vida. Então, Basquetebol Master, para mim, é agradecimento. Porra, que Principalmente espetáculo, hein? Pô, espetacular. Principalmente agradecimento a Deus, né, cara, Exatamente. de proporcionar, porque você falou uma coisa muito interessante, que não é só o jogo Master. É um jogo de base que você está lá olhando, é um jogo de adulto que você está lá olhando, uma passada que tu encontrou com ele no banco com a raquete, debaixo do braço, e aí me lembrou, você estava jogando tênis com um amigo meu, Alexandre Martins, pai da Ierca, pai da Ingrid Martins, e aí ele contando essa história que estava jogando tênis com você, que para ele também, o Alexandre, ele chegou num topo também de base forte, né? Ele jogava muito bem. E ele lembra de você jogando, isso era claro, né? Deixa eu levado para ele também é fácil, que ele tem o mesmo corpo desde que jogou. É. Essa genética. Numa máquina do tempo, numa máquina do tempo, todos nós mortais dormimos na cama, ele não. Numa Oxigenação 100%. De manhã acorda, bebe formol. Exatamente. O mesmo peso de que quando joga. Só perdeu o cabelo. Na verdade, o cabelo é uma outra história. Bom, acho que o Pezinho já falou de forma adequada a necessidade e com clareza, com propriedade, da função do Master. Né? Então, eu sempre acreditei que, em algum momento, todos os jogadores que já fizeram uma história poderosa no passado poderiam ter uma contribuição para os jovens que estão vindo por aí. E essa oportunidade ocorreu a partir do momento que eu encontrei com o Pezinho. Eu nunca perdi contato com ele diretamente, mas perdi o contato com o basquetebol de uma forma geral. Eu sumi. Em 2000 eu joguei a última temporada, 2002, 2003 eu trabalhei no Infanto Juvenil do Botafogo, e a partir dali
eu sumi. O pessoal pensava que eu estava morando fora, que eu tinha morrido, enfim. Aí apareci no jogo das finais aí de 2006, talvez, contei ao pessoal todo. E nessa oportunidade o Pezinho contou comigo, eu já estava praticando outros esportes, eu sempre estou praticando alguns esportes. E aí ele fez esse contato, essa oportunidade, fez o convite, eu topei e estou aqui até hoje. Graças a Deus. Acumulando títulos. Amém. Eu falo mais. Acho que é uma importância assim, fundamental para as pessoas poderem. Até para o meu filho mesmo. Meu filho não me viu jogando. E agora ele teve a oportunidade de me ver jogando. Há 4 anos atrás ele foi, ontem ele estava presente e ele constatou que realmente eu já pratiquei o basquetebol de alto nível. Isso é muito legal. Não, aí ver, a gente vê agora esse brasileiro que vai começar, teve o Sul-Sudeste agora, que a gente foi campeão também aqui no Rio. Tu volta, tu vê que ainda dá pra, né, tu encontra muita gente da nossa época, né? E quantas pessoas vão acompanhando os atletas? Isso. Nós tivemos um brasileiro, se não me engano, em 2012, 2013, em Fortaleza, que bateu o recorde de participação e de inscrições de atleta. E na época não era FBBM, eu acho que era ABB, alguma coisa, uma associação que estava pleiteando junto ao Guinness um número de inclusão de atletas masters participando, que só perdia no campeonato de vôlei master da América do Norte, nos Estados Unidos. Foi um campeonato em Fortaleza, né, com uma quantidade enorme. Parece que agora, em Maceió, é o maior número de inscrições, né, de equipes master nos últimos campeonatos, nos últimos anos. Olha quanta gente se mobiliza. E vira um negócio lucrativo, porque você, o Master, você sempre multiplica por 3 no mínimo. Exatamente. Porque o Master nunca vai sozinho para lugar algum. Exatamente. Você vai esposa, filho, neto. Primeiro que a esposa não deixa. Mas é bom também, porque eu Muito estava bom, muito fechando bom. um projeto agora, o Daniel foi lá no Lecampão. Cara, é a melhor coisa do mundo. Bom Porque demais. se tu vai domingo jogar basquete, a mulher vai ficar. Almoço, ah! Mas se tu pega ela, não, vem comigo, vamos se hospedar no Le Canton que eu vou jogar basquete. Ela vai jogar o resto da tua vida. A minha eu nem preciso Não, falar claro. muito, né, porque basquete. Mas é porque aí tu torna o evento para a família. Você não torna um evento para basquete, para a gente jogar pela. Não, é um evento da família. Perfeito. Que a família vai estar, vamos a Maceió agora. Ah, a tua esposa vai, digamos que ela não jogasse, mas ela vai estar lá na praia, passeando, comendo, vendo as coisas, e você praticando o teu esporte. E o mais, eu acho assim, E consumindo no local, né? Sim, o Daniel. O target de custo aumenta demais isso. Aumenta E demais. para uma cidade, então, é sensacional. Aí tu vai passar, tu vai gastar muito, vai trazer riqueza para a cidade, todos os stakeholders que estão ali vão estar ganhando. Isso é o bom do basquete mágico. Que você traz, se você for ver em questão de números, você vai, digamos que quem não tem plano de saúde, vai usar menos a UPA, porque diabetes vai embora, hipertensão vai embora, condicionamento físico, depressão. ansiedade, depressão. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então você já Isso. já tira esse custo. Aí você traz riqueza, porque você está gastando. O teu ticket de gasto aumenta. Então, turismo, estadia, né? A rede hoteleira, alimentação, restaurante, tudo. né? Comércio em si. O esporte, porque assim, tirando mais, é só a base ali. O sub-12, sub-13 que tem esse poder. Né? Mas, que vai não, no bar. mas não tão. Não, até porque o master, o cara tem, né? O cara que vai, ele tem um poder aquisitivo para ele. Não é igual o garoto, que o garoto de repente não tem, mas vai pelo clube. A esposa está com o cartão do marido. Exatamente. Também tem isso. E não tem como a gente policiar. Afinal de contas, está Tá jogando, pô, tá jogando. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês também, que tem muita. Hoje a geração é muito imediatista, né? Eles querem que tudo aconteça muito rápido. E não é assim que acontece. Tanto no esporte e coisas assim. Não é dividir o tempo em tudo, mas saber dividir o tempo, ter a gestão. Porque o pezinho jogou alto nível, você é professor, fisioterapeuta, médico, você tem várias coisas. O Pelé é a mesma coisa. Então tem aquela coisa, você pode praticar o esporte e ter a sua graduação sabendo dividir o tempo. Léo, eu acho que além de dividir o tempo, né, isso vai muito da sua criação e da forma como você encara os seus compromissos, né? Eu acho que tudo é compromisso, tudo.
Meu filho hoje tem 12 anos, eu tenho um filho de 13 anos, o Francisco, que faz futsal, quando pode quer jogar basquete, quando pode quer jogar futebol. E eu bato muito nessa tecla, né? Eu falei, meu filho, você já está numa idade que se você for fazer tudo, você não vai fazer nada. Então, precisa muito definir, né? E aos 12 anos, ele já precisa escolher a roupa que ele vai botar. Então, para que eu conseguisse, domingos somos contemporâneos, para que eu conseguisse jogar basquete e estudar, tem que querer. Você tem que querer, porque a grande maioria de amigos nossos queriam, mas, cara, não tinha oportunidade. Então, o que eu fazia? Eu entrei muito cedo na educação física, eu entrei com 17 anos. Em vez de pegar todas as disciplinas, eu pegava 3 disciplinas, que treinava às 9h30. Então, eu chegava na faculdade às 7, parava às 9, tentava chegar no clube às 9h30, saía às 11, voltava para a faculdade, pegava 3 disciplinas eletivas para assumir que tinha treino às 5 horas da tarde. Então, muitas vezes, né, a família, né, acho que dá. E meu pai era mestre em fazer isso. Se você quiser, se organize, que é o que você falou. Então, hoje, devido a esse imediatismo, devido às redes sociais, né, os meninos veem um jogo de futebol e eles querem. Eles veem um ginásio cheio de futsal, eles querem. Eles querem um basquete que a Passo no Emboiama, que jogou há 5 minutos atrás, cravou um pai aqui. Então, é a hora de você definir, ou essa hora passa fazendo tudo, quando o menino olhou, tem 15, 17 anos, não fez nada. Porque sábado jogava futsal, no outro sábado jogava futebol, não tem o compromisso que eu prezo muito, né? Ah, pai, esse final de semana eu tenho futebol, então você vai sair do futsal. Como assim, meu pai? Você vai sair do futsal. Porque no futsal tem um treinador e 10 amiguinhos seus contando contigo de ser o 11º. Então você vai avisar. Ah, não, então você não vai entrar no futebol agora. Você está entendendo? Está na hora de você decidir. Senão acaba, sabe, a vida é um compromisso, né? Hoje, para nós estarmos aqui, a gente teve que... Então, é uma responsabilidade que você ensina, que você tem desde sempre. Então, Léo, na nossa época, não se ganhava o que se ganha hoje, né? Mas ajudava muito, né? A gente teve que querer, né? Então... E eu via, na época, já tinha isso, eu acordava de manhã para entregar jornal, aí ia para a escola, voltava para ser camelô, voltava para treinar, os livros caríssimos, eu vendia sanduíche natural. Aí sábado eu montava a barraca de feira para ter uma grana, para passar da semana. É isso. Mas eu tinha meus ídolos, né? Via vocês, via Alberto Bento, Alexei Vargas, a galera que tinha um foco. Então você tinha que treinar para ser igual aos caras. Perfeito. Tinha que estar ali, os caras estavam do nosso lado ali, né? Então, quando eu saí do Riachuelo, eu fui para Olaria, tinha um time muito forte, eu cheguei aí pro Botafogo, tinha aquele time que jogou o Léo também, que Qual jogou o isso começou com o time do cacete, eu era infanto ainda. Aí tu via que o troço, tu via ali. Então. E hoje os ídolos parecem muito descartáveis, né? Isso que eu ia falar, falta essa escassez de ídolos hoje? Muito falta. Nessa garotada? Falta, porque Daniel, Léo, Domingos, o garoto chegava para treinar o infanto naquela época, né? O profissional estava fazendo a parte física. Sim. O cara do sub-19, juvenil daquela época, chegava para treinar, estavam os caras do profissional batendo bola lá de fora. Hoje, quais são os times de sub-17, do sub-19 que tem profissional no Rio de Janeiro? Então o menino, cara, quantos nós temos no sub-19? Quantas equipes? 7, 9? 9. Tem 9. Exatamente. Nós temos 9. Vamos botar 10, né? 10 atletas. Às vezes são 12. 10 atletas. São 90 meninos que, se gostarem como nós gostamos de basquete, eles vão querer jogar adulto. Vão jogar adulto. Aonde? Tem um detalhe importante de tudo, porque se a gente ficar comentando, a gente acaba criando polêmica, né? Na questão que eu lembro bem, vocês devem pensar isso quando vê um jogo de sub-19, o quanto era diferente na nossa época e na época de hoje. Muito, nossa. Tinha garoto ali, hoje, não querendo criar polêmica, nem com o banco ficava naquela geração.
Exatamente. E aí eu lembro, eu vou falar de Jequiá porque Ah, meu Deus do céu. eu garoto, cara, Ele falou que não ia falar disso. garoto, Ele não prometeu antes do Vocês vão episódio. lembrar, eu era garoto no GQA de base, cara, e aí você olhava o treino do adulto, tinha o Aguirre, Painel, o Washington, porra, Boletão, porra, meu irmão, só nego Luiz Carlos, tu lembra do Luiz Carlos? Porra, meu irmão, então é tudo isso. Heraldo, o próprio falecido Divino, cara. Deles todos. Eu lembro quando os caras chegaram, a gente no Irmão, infanto, então- segundo ano de infanto, que chamaram a gente para. Valdir Bocardo me chamou para treinar com um profissional. O garoto Me deu uma dor de barriga que eu ficava 2 horas jogando. Cara, eu tenho uma história que é sensacional. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, o que o basquete deu, que foi a universidade. 0800. Tudo. E aí, cara, eu tive um momento na minha vida que eu fui estudar na Swan, para jogar o Universitário. O time da Swan era tão bom. Boletas reunia a galera assim, ó, faz um favor, te juro por Deus que ele falava isso. Ó, vê quais 5 vai jogar e me avisa. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro banco com ele, irmão. Pô, era esse maluco. Era, porra, o Jackson, Pezinho, o Perezinho bundudo, né? Orelha branca. Orelha, branca. só Era o Leandro Rossini, Salsinha. eu, Celso. Boletinha, Celso. Oi? Boletinha, Marcão. Aí, aquele que era Mané. de imposto de renda, que era fiscal, Fiscal. ele era pivô, jogava de pivô. Esqueci o nome dele. Morava ali em frente, ali na Tijuca. Morava ali em frente no prédio na Tijuca. Ali no Maracanã, pé no Maracanã. Esqueci o nome dele. É no Irmão, timaço, a gente ganha. aí o Boleta virava assim, cara, me diz aí quem é os 5 aí e me informa ali que eu vou passar pra mesa. Eu saía com ele, irmão. Só tinha fera, porra. Eu falei, porra, não dá pra jogar com esse time aí não, velho. Mas todo mundo brincava, porque dava pra jogar, né? Verdade. E o fundamental. Eu falo muito, uma coisa que eu falo muito aqui com o Daniel, a importância da LSB nesse resgate do Master do Rio de Janeiro. Nossa, Foi sensacional, uma tirada sensacional, bicho. eu não tinha noção, e conversei com o Egberto, né? Há 2 semanas atrás, eu não tinha noção da data do bolão alto inicial. 2007. A LSB começou em 2007. Nosso primeiro projeto foi em 2015. Eu fui o primeiro campeão da LSB, no adulto. Então, aberto, né? Aberto. Então, essa oportunidade, né? Eu acho que também a cabeça do nosso presidente da FEBER já deve estar passando alguma coisa, que a Tá, gente já escuta tô comentando aqui, né? exatamente, que a gente escuta É rumores, fundamental eu vi e outro nem monte. para brigar com a LSB, não, pelo Novidade é contrário. novidade. A ideia do Daniel, que a gente conversou muito, no momento bom é rivalizar com a LSB. Eu acho que o trabalho Claro. do cara. O Marco Guedança é meu amigo de infância. E a gente tem um bom relacionamento com eles. Eu exalto sempre que a LSB foi um trabalho sensacional. É em prol do basquete. O basquete é fazer ali, fazer os festivais master, fazer um modelo de festivais, justamente para não concorrer com a LSB. Porque aí a gente resgata também, vocês foram atleta top, né? São ídolos, tudo. Mas tem aquele cara que está jogando master que nunca se profissionalizou. Inclusive. Então o cara quando chegar aqui, jogar o festival, que receber a carteirinha da FEBERG, que a gente já teve aluno, o cara vai botar em quadro. E o curioso é que ele vai querer estar em quadra para marcar o Daniel, que jogou. É no isso, GQA, e é ele isso, vinha é jogar. isso aí. Isso é o maior barato. Eu sentei no banco dos 50, o rapaz sentou, eu esqueço o nome dele, acho que é Marcelo o nome dele, tremendo, falei, o que foi, cara? Tá tremendo porque não, sentar, jogar do lado de vocês. Eu falei, que é isso, irmão? Peraí, não foi nada não. Ele, não, caramba, aí tinha, acho que tinha o Brasília, tava em quadra, tava o Ítalo. Não, eu falei, cara, calma, é todo mundo igual, bicho, tá jogando do lado. Você foi assim com ele. Ué, demais. Não, a primeira vez que ele sentou. Conta essa história. Conta essa Então, a história. primeira vez que o Léo sentou, né? Que o Léo é bem mais novo que eu. Mas eu desci para jogar embaixo. Foi, sim. Desci para jogar embaixo, não tem armador, que não sei o que. Eu falei, Léo, cara. Ele, não, vamos lá, o Cláudio Lopes também, né? Vamos lá. Eu falei, cara, é muita diferença de estar. Não, mas com quem é o jogo? Acho que o jogo era com combinado. Era combinado. Aí ele, com combinado. Eu falei, combinado do outro lado tem o PC, Ué, o time tem o Dida, forte. tem o Henrique, tem o Ricardo. Então, botaram a lista lá, 7. Aí vira o nosso diretor,
Pô, mas não vamos fazer papelão de ir com 7. Falei, põe meu nome, cara. Põe meu nome, oitavo. Põe o meu nome, oitavo. Onde é que é o jogo? Mesquita, né? Foi lá em Mesquita. Lá em Mesquita. Fomos com 8. 8 jogadores. Armador. Só ele. Aí vira ele para mim, você vai ter que. Eu não vou ter que nada. Você vai ter que jogar, porque só tem você de. É 40. Cara, bem resumindo. Entramos, sentamos, aí terminou o primeiro tempo lá, olhei o Léo. Falei, o que foi, Léo? Ele, pô, cara, estou aqui sentado do teu lado, eu via você jogar, eu ia no Maracanãzinho, você jogar, e agora eu estou aqui. Eu falei, bora, meu irmão, bora jogar, pô. Passa a bola para mim. Aí ele passa a bola, ele, pô, Isso que é legal, então né? essas histórias, Pô, cara, isso é legal, são, né? e é inclusivo, você Sim, entende? claro. Porque pessoas que, eu joguei basquete aonde? Joguei basquete no aterro. Tem a possibilidade hoje de jogar, você entende? Tem a possibilidade de estar em quadra, independente da sua performance. Volto a falar, é resgate e é agradecimento. Eu devo muito ao basquetebol, muito. Estudei por causa do basquetebol, né? Me formei, conheci vários locais, várias cidades, vários países por causa do basquetebol. Até o meu casamento, o basquetebol hoje, até o basquete, conheci a minha esposa atual no basquetebol. Então, cara, eu sou muito grato. O que eu faço hoje pelo basquete é retribuição a tudo que o basquete me proporcionou. Mas eu falo muito isso também, pô. O basquete te proporcionou muita coisa, mas vocês deram muito. Cara. Então, vocês formaram garotos, vocês foram inspiração. Nós tínhamos que querer. É isso, exatamente. Mas não é só o basquete que te deu. Não é Você não. deu muita coisa. Né? Quantas vezes chegaram com Pelé, pô? Alguém da família mesmo, né? Parou, né? Chega. Já aconteceu, Pelé? Aconteceu. Mas a vontade de estar dentro da quadra e tornar como profissão o esporte do basquetebol falou mais alto. Então, eu consegui estender minha carreira um pouquinho além do que a expectativa mandava. Isso foi gratificante. Da mesma forma que o Pezinho, conheci muitos países, muitos lugares. Fez educação física, ganhou bolsa, estudou, se for. Exatamente, tudo no meio do basquetebol. Consegui aí a campeonatos importantes pela seleção brasileira e eu tenho a minha vida esportiva com um ideal realizado. Antes da minha pergunta, tem uma foto icônica. Essa é para o Fontenelle. Na sala do Fontenelle, tu já viu a foto? Ele no meio da quadra, quicando uma bola, aí tu olha para os 4. Cadum, Israel, Almir e Gerson. Falei, pô, Fontenelle, você é campeão desse time. E ele com a mesma camisa. Com a camisa 5, ele jogando com munhequeira, com cara de marrento. Meu irmão é molinho. Agora, uma pergunta, cara, até para todo mundo conhecer. Queria que vocês falassem um pouquinho. Boa. Não dá pra gente ser. Não dá para alongar porque tem pouco tempo. Mas fala, como é que vocês começaram? Dá uma breve coisa. Começar pelo. Bom, eu sou nascido e criado em Botafogo. Então, em dado momento da minha infância, eu tive um problema respiratório. Meu pai era militar e os médicos indicaram para a gente fazer uma mudança do domicílio para o interior da cidade. Então, fui morar em Sulacá. Aí depois voltei para Botafogo, no mesmo lugar que a gente morava, meu irmão mora até hoje. E em um dado momento, já com 10 anos, eu quero entrar lá naquele clube, Botafogo, que era bem próximo ali na vontade da tarde. No Morisco. Eu quero ser sócio lá. Eu dei uma olhada lá, tem 2 amigos que frequentam lá, tá bom. Piscina, futebol e tal. Aí comecei a olhar alguns treinos de vôlei, basquete, na quadra do Morisco. E o Delamare me viu lá, um pouco espichado. Você não quer praticar esporte? Eu quero. Vamos jogar voleibol. Aí eu fui lá no primeiro dia de treino, eu fui dar um toque na bola. Bateu no dedo no polegar, inchou. Não quero jogar mais. Aí melhorei, depois de um tempo. Não quer tentar basquete? Tá bom. Aí fui lá, entrei na quadra de basquete, comecei a treinar. Era o Canepa e o Chino. Guilherme Prol também ainda participava lá como jogador e depois como técnico. E assim começou.
E num dado momento eu fui hostilizado, vamos dizer assim, por alguns garotos. Você não consegue jogar, não sei o quê. Aí, aquele desafio levou à cabeça uma questão de merecimento. Eu falei, eu vou jogar tanto quanto aqueles garotos lá que estão falando que eu não vou conseguir. Eles já estavam lá há 2 anos. Aí eu comecei a treinar, até que um dia eu tomei conta que eu estava jogando basquetebol. E aí foi, aí mirim, fui campeão mirim, infantil, aí fui convocado para a seleção carioca na FEBERG. E aí começamos a... Sempre Botafogo. Por muito tempo no Botafogo. Aí em 83... 83 tu já era adulto ou juvenil? Aspirante. Nós éramos aspirantes. Aspirante e ia começar a minha carreira como profissional. Hoje seria o sub-22 aspirante? Isso, só que começava, nós pegamos eu e o Pelé, nós pegamos a modificação de 3 anos de juvenil. Nós pegamos um ano a mais do 19, que o juvenil era 17, 18, aí criaram o infanto. Isso. Quando nós íamos estourar 18 anos, criaram mais um ano. Aí nós ficamos 3 anos. Então, estivemos juntos em várias seleções cariocas. A partir dessas seleções cariocas, eu fui convocado para a seleção brasileira. Pegamos uma junto, com o Cláudio Mortari. Mas Fui ao eu fui Mundial. cortado e ele foi. Fui sul-americano, pan-americano, vários campeonatos internacionais. E em 83, chegou a vez de eu começar a jogar profissionalmente de fato. Aí o Vasco me contratou. Joguei no Vasco. Do Vasco eu fui para Porto, em Portugal. Voltei para Bradesco. Bebeto que foi, contactou lá, voltei para Bradesco. Bradesco, Flamengo. Flamengo, voltei no Vasco. Angra. Joguei no Sul. Jogou naquele time de Angra de 93 ou de 92? 94. 94. É, Então ele tinha sido campeão em 93. Exatamente. Por acaso, sei lá, enfim. Então eu tive essa gama de clubes aí para fazer a verdade. Mas mais como adulto mesmo já. A Exatamente. tua base toda foi Botafogo. Botafogo. Em 87, eu fui convidado para ir para Rio Claro, interior de São Paulo. E lá eu fiz uma carreira. Rio assim, Claro foi a cidade que foi também o Léo Figueiró depois? Sim, ele foi para lá. Maneiro. E lá a gente foi campeão paulista, em cima do Monte Líbano, com 7 jogadores da seleção Timaço, brasileira. aquele timaço Esses de nomes Rio. todos aí que você falou. E no ano seguinte eu joguei em Tu, voltei para Rio Claro, 90, 91, 92. Aí fui campeão paulista de novo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão de jogos abertos. Não tem quase Joguei 20 com- Não tem nada, pô. Eu joguei com equipes assim, Almir Jerome jogou comigo, Olímpio das Flores, fui em Paulão, Zanon. Então eu joguei numas Zanon era equipes, craque assim, também, né, cara? top de linha. Teve um ano, em 91, que nós ganhamos todos os campeonatos. O ano inteiro ganhando campeonato. 98 estava onde? E, claro, Rio Claro mesmo. essa é a minha história. Eu estou aqui no Botafogo ganhando. E você, Eu Pé? comecei no clube municipal. Que tu morava do lado, né? Eu Naquela morava no coisinha do lado. municipal, minha mãe não me Eu lembro aguentava em casa. Eu fui para ser a modalidade que tivesse mais treinos na semana, só que eu, assim, no primeiro treino, gostei, me apaixonei, aí comecei a pegar a bola de basquete, dormia. Com 3 meses, eu dormia com a bola. Com 3 meses, o treinador falou, ó, vou te inscrever. Não vai ficar mais na escolinha, não. Então, eu fiz 3 meses de escolinha no municipal. Quem era o treinador nessa época? Jorjão, falecido Jorjão, que era um ex-jogador que treinava as escolinhas. Porém, ao me federar, eu fui trabalhar com Aristônio. Já fui trabalhar com Tu Aristônio, tá lá até hoje. que é diretor de esportes até hoje, exatamente. Eu estive com ele outro dia. E só que o municipal não tinha pré-mirim e nem mirim. A primeira categoria do municipal era infantil. Então eu fiz 4 anos de infantil. Isso me ajudou muito, porque eu sempre fui baixo, sempre fui pequeno e acostumei a jogar com os caras grandes. Então, vou usar a frase que o Pelé falou. Eu falei, pô, não é possível, os caras são muito... E eu começava a treinar muito mais. Então, eu saía da escola, ia para o municipal, que era o meu quintal, ficava arremessando. Eu comprava umas bolinhas de tênis e ficava batendo bola para treinar A mãe drible. devia adorar. Tua mãe devia adorar. Ela comprava as bolas, sai de casa. Ele me mandava para lá. Aí o municipal começou a colocar do lado de fora do ginásio uns aros, né? Então eu ficava no clube. A detalhe, só ia para o clube depois que terminasse o dever de casa.
casa. Antigamente tinha muito isso, né? Só sai de casa, resumindo, fazia o dever de casa rapidinho, né? E ia para o clube. Ficava no clube de 2 horas, treinava de 4 às 5, de 4 às 6, ficava de 6 nos aros lá fora. Cara, com 13, minha primeira seleção infantil carioca, comecei a ser convocado, aí não parei mais, aí fui até juvenil. Juvenil, Pelé, pô, tem que botar fogo. Nós fomos uma seleção carioca, ajuda, ele tem que botar fogo, porque eu sou Então até o 19 tu estava no municipal. municipal direto, até o dia, e pegamos a virada. Quando nós pegamos a virada, nesse ano o municipal foi campeão carioca, juvenil, e no ano anterior, vice-campeão carioca com Bial de infanto. Oh, Bial. Perdemos na final para o Flamengo de 4 a 5 pontos, que era uma escolinha assim para o municipal chegar, foi um feito na época. Aí ganhamos em 81 com o Valdeir, com o Miguel, com o Marco Antônio, Zé Pereira, e em 81 e 82, numa seleção carioca, o Pelé, porra, vai pro. Falei, Pelé, vou. Aí fui lá no Botafogo conversar, quando o cara falou assim, ó, a nossa proposta aqui, eu falei, onde é que eu assino? Aí liguei pro meu pai, eu vou pro Botafogo. Ele, não, vai pro Botafogo. Aí fiquei no Botafogo, e naquele ano, uma curiosidade do basquete também, naquele ano, nosso time de juvenil, falecido José Luiz Velho, né? Nós ganhamos o turno Era foda. e ganhamos o retorno. Nós fomos campeões, ganhamos o turno e o retorno, estávamos esperando a premiação. O Botafogo não montou o time de adulto. O Botafogo tinha Paulo Couto, Wellington Salgado de Oliveira, Ronaldão e Ronaldão. Por que a gente não joga com o time campeão o adulto? Fomos para as finais do adulto. O time era eu, Pelé, Luiz Felipe, que você viu que Sérgio Coutinho, né? Às vezes o Paulo Couto, às vezes o Ronaldão, Boletinha, e nós fomos ganhando, chegamos na final com o time do juvenil. Um belo dia treinando, veio o Sérgio Ney, eu queria conversar com vocês, o que foi? Então, Zé Luiz, velho, pleiteou final do juvenil. Opa, a gente já jogando adultos, se preparando para fazer as finais no Maracanãzinho. Mas como assim? Então, nós ganhamos o turno e o retorno. Não tem. Não, o Zé Luiz entrou lá, joga Flamengo e Vasco. Quem ganhar faz a final. Não, Sérgio Ney. Você conheceu o Sérgio Ney, né? O Sérgio Ney veio nos comunicar que já tinha aceito. Não joga? Não joga. Peralta, que hoje é médico, né? Não joga. Se não jogar, vai dar o título que o Vasco ganhou do Flamengo. Vai dar o título. Quase que a gente, lá no Granjão, quase que a gente estava treinando no adulto, voltamos para fazer um jogo na final contra o Vasco no Granjão. Ainda reforçaram o time com o Rico e o E ainda trouxeram 3 paulistas para jogar contra o Flamengo, que na época podia escrever qualquer, e jogaram contra a gente a final. Lembra? 87, 82, quase que a gente perde um título, mas assim, depois de ter ganho o turno, aí fiquei nesse ano. No ano seguinte, recebi uma proposta para ir para Bauru. Edson Bispo, o Edson montou um time em Bauru, né? E meu pai falou, não vai. Por quê? Porque você já faz educação física, você já estuda, vai ficar no Rio, a não ser que tenha educação física. Aí eu entrei em contato com o pessoal, eles não tinha educação física, meu pai me proibiu. A Faete, aqueles eletros da Faete, montou um time da Faete no América, com Ari Vidal, Oscar, Sayane, Gilson. Aí eu fui eu, o Valdeir e o Miguel. Esses caras não ficaram no time e nós continuamos. Aí virou Faete, né? E o América cedeu o ginásio. Aí fiquei na Faete 4 anos. Aí em 4 anos voltei, fui para o Vasco. Um ano, saí do Vasco. Voltei para o Botafogo com o Bial, né? Antigamente tinha uma taça chamada Taça Canela. Taça Canela. Taça Canela. Só que eu já cursava medicina. Eu, no 6º para o 7º período de educação física, eu resolvi não querer mais educação física. Falei, vou fazer medicina. Como na UFRJ você podia, sendo do CCS, ouvir e participar como ouvinte, eu comecei a estudar medicina sem me formar em educação física. Só que meu pai era vivo. Você vai se formar. Eu falei, pai, eu não quero. Falta um período. Me formei em educação física e ingressei em medicina na UFRJ. Aí estudei mais 2 anos, sempre com basquete, né? Renovei o meu contrato e fui para o Vasco.
Joguei uma temporada no Vasco. A curiosidade da minha ida para o Flamengo, né, em 1990 aproximadamente, o Emanuel Bonfim tinha feito uma seleção carioca para jogar alguns amistosos contra o Corinthians, em Santa Cruz do Sul. E ele me convocou para essa seleção carioca. Chegamos lá, jogamos, não sei o quê. Quando nós voltamos, o Vasco me dispensou. Os Brasília, na época, era o treinador, falou, Pezinho, rapaz. Eu falei, beleza. Aí liguei para o Emanuel. O Flamengo não me chamou. Eu liguei para o Emanuel, falei, Emanuel, posso bater uma bola aí no Flamengo? Ele, lógico, Pé. Não tem nada por enquanto. Falei, fui lá, continuei batendo. 2, 3 semanas eu comigo aqui, vou ficar aqui. Aí comecei a marcar o garoto do juvenil, a querer correr mais, não sei o que o Emanuel me chamou e falou, Pé, vamos querer que você fique. Aí eu fiquei 7 anos no Flamengo. Aí saí do Flamengo e fui para o Tijuca, Tijuca Selector. Né? Mas aí eu já estava na fisioterapia. Então eu tinha que trocar o Tijuca com os plantões, que eu trabalhava na Santa Casa no CTI. Trabalhava na Bambina e na São Vicente. Então, foi o que eu falei para vocês no início. Tinha dias que eu não ia nem em casa, porque plantão de manhã, treino às 9 horas, saía, deixava o colega, ia atender o paciente. Enfim, eu quis continuar jogando, entendeu? Tem que ver a cronologia, né, que não foi de uma hora para outra. São anos de Tudo, processo. eu sou muito grato. Por exemplo, a fisioterapia, na Swan, eu não paguei um centavo, eu ganhava a bolsa de 100%. O Xavier, diretor de esportes, né? Foi lá na sala, eu vi você jogando no Flamengo, não sei o que, eu falei que era bom. Como foi bom você fazer Exatamente. Não, é referência. Tem milhagem. Assim, entrando nesse papo da fisioterapia, eu queria perguntar para você, Eduardo, Pezinho, quais são os erros mais comuns que você enxerga nos atletas master cometendo com o corpo? Então, hoje em dia, a prevenção, né? Vamos usar um jargão tão utilizado hoje em dia, saúde é prevenção. Né? Tem determinados colegas nossos que a gente costuma... O Pelé tem uma palavra que ele usa muito, movimento. Então, tem dias que não tem nem jogo marcado, mas o Pelé sempre posta alguma coisa treinando, movimentando, eu correndo. Né? O grande erro de quem quer participar do campeonato Master, né, é começar sem fazer um check-up. Eu acho isso... às vezes, exatamente, qualquer mazela, qualquer problema de saúde que nós tenhamos, às vezes ele é silencioso. Então, você não sabe que tem. Né? O Daniel pode estar ótimo aqui, né? A gente faz um scanner nele, Daniel, tá com 5 músculos paralisados, daqui a pouco esse joelho vai ver 2 artérias ali, mas a gente não sabe. E, às vezes, nós somos impactados no Master por acontecimentos que impactam a todos, não só quem participa, como os familiares. Então, nós acabamos de ser surpreendidos com o Capilé, um amigo nosso, que eu, por incrível que pareça, no sul-sudeste, falei para ele, eu falei, Capilé, cara, engordou de novo. Ele, não, porque eu falei, Capilé, e eu joguei no Capilé, fomos no Botafogo, Bom jogador. Exatamente, matou o Renan Soares, né? Que nós fomos campeões. E o Capilé estava no banco, né? Então o garoto me ouvia muito. Eu falei, cara, não, vou começar. Mas saúde é no dia a dia. Isso. Não adianta, vou jogar um macho daqui a um mês, vou chegar lá para jogar. Porque uma coisa eu te garanto, somos todos masters, todos. Subir uma bola. Eu vou fazer o que eu fazia. A gente sabe que não vai, mas eu viro garoto, o Pelé vira garoto, o Daniel vira garoto, dá uma bola na mão dele de basquete. Ele vai esquecer que está com 58, está com 5,8, ele vai esquecer, a bola subiu, todos nós viramos garoto. Então, é importantíssimo o check-up regular, é importantíssimo você se prevenir, e às vezes você faz o check-up e essas coisas podem acontecer. Sim, claro. Eu tenho uma história também muito engraçada, cara. A última vez que eu joguei basquete, foi no GK e Botafogo, eu tomei um porradão no olho do Reinaldo Porcá. Eu fiquei mandando mensagem. Aí, meu irmão, aí, cara, eu apaguei, bicho. Só acordei com o pezinho assim, tá tendo convulsão. Aí eu falei, porra, pezinho, convulsão do caralho. Eu tô querendo ficar em pé, porra. Eu não tava conseguindo ficar em pé. E eu fazendo os testes, Daniel, meu olho, agora aperta a minha mão. Porra, irmão. 5 dias internado, não joguei mais. Peguei meus tênis e dei. Foi calma, ficou com calma.
Porra, eu mexo aqui, eu sinto olho, eu mexo aqui, eu sinto dente. Eu fiquei uma semana, lembra? Como é que você tá? É verdade. Fiquei Ele foi 5 pro dias hospital, internado e quebrei o osso isso. atrás do olho. Ele foi Aí, pro mas, para, foi um negócio casual, tá? Sim, Porque claro. não tem maldade. Acontece, não, sim. Uma parada. A gente tem alguns caras que a gente conta em uma mão, a gente conta os caras que são maldosos, tá? Verdade, Hoje verdade. no mar. O Verdade. restante, irmão, pelo contrário, você fala, pô, irmão, caraca, amanhã eu tenho que trabalhar. O cara até segura a onda. Alivia. E os caras têm um entendimento, cara, o nosso time é superior aos caras, vamos deixar os caras jogar, irmão. Vamos deixar os caras movimentar, vamos deixar os caras se divertir. É uma diversão, Porque a parada ali é diversão. Só dele Claro, estar cara. em quadra já é Diversão, demais, sim. você entende? Só em poder E foi um momento fantástico, mas criou um trauma. Até porque eu tenho 2 cirurgias no joelho, cara. Então, ele acaba te trazendo alguns traumas, né? A vontade eu tenho de voltar a brincar de novo, mas de repente não como competitivo. Até a brincadeira que o Luiz faz lá, que também é sensacional. E aí, dando um breve, qual é a ideia? A ideia é a gente fazer os matches durante a semana e que a gente tenha uns jogos antes de base. Os moleques poderem estar olhando vocês. Isso é legal, né, isso é cara? legal pra caramba. A gente jogar um grande coisa é 14, um 15. Como vocês são Diferença. meus ídolos, né? Que essa molecada vejam vocês também. A gente faz E espero que a molecada aprenda. Porque hoje no É outro celular, basquete. Você celular. falou, é outro basquete. Hoje não tem Agora mais você cinco, fala de assim. ídolos, né? Você conheceu exatamente aquele mundo. Então, ontem, curiosamente, eu tive uma oportunidade, uma alegria assim, espetacular. Eu andei divulgando jogos aí no Instagram e tal, chamando o pessoal para comparecer. Nada mais, nada menos do que Eduardo Almada, Eduardo Henrique, Edson Monteiro Nossa. e Carioquinha. Eles foram, o Edson Campeiro foi lá. Estavam lá no jogo, foi ontem. Eles foram no entregaram o troféu pra gente. O Carioquinha também foi? Foi. Sensacional, cara. Parece que está morando no Rio agora, né? Tá, não sei, cara. Já, Então, já esse- será convidado. Esse movimento de trazer as pessoas para assistir os Masters também trouxe os Masters, mais Masters ainda, que são os nossos ídolos. Aí quem foi lá e pegou o Cara, eu fiquei assim, maravilhado nesse último brasileiro com a Sub-80, o Juarez. exatamente. Sensacional. E você falou uma parada, o Edson Campeiro é o presidente do CBEM hoje, né? Exatamente. O CBEM acho que é uma entidade hoje que ela vai poder ajudar muito esse movimento master aí no Brasil inteiro. E aí, tendo um cara basqueteiro como presidente, acho que vai facilitar. Daniel, nos explica o que é o CBEM. Porque eu ouvi falar Comitê Brasileiro de Esporte Master. Comitê Brasileiro de Esporte. Agora, mudando um pouco o assunto, Perezinho, queria que vocês falassem, primeiro do título, que vocês acabaram de ganhar no domingo, e a expectativa para o brasileiro. Então, eu E introduzindo mais uma pergunta, me conta esse time da panela de vocês aí. se antecipou, eu ia responder agora. Eu ia responder agora. Eu prezo muito, né? E você pode confirmar. Eu prezo muito em ter comigo os meus amigos. Isso é Eu prezo muito. Eu não tenho. Todo mundo fala o que o Daniel fala e todo mundo me cobra isso, né? Eu não tenho culpa. Os amigos jogaram e eu joguei também num nível, né, que vamos jogar uma pelada. Eu vou chamar você, eu vou chamar o Daniel, eu não vou chamar o cara aqui, porque não é do meu convívio, você entende? Então, é uma panela, é uma panela. Eu joguei profissionalmente, joguei. O Pelé jogou profissionalmente, jogou. Quem é que jogou e que é meu amigo hoje? Eu vou chamar o primeiro, porque me remete ao basquete, você entende? Sabe, Daniel, Então, é essa isso. palavra da panela, ela fomentou outras panelas. Porque o próprio Jequiá Mackenzie? montou Vai um montando timaço. uma panela. Isso. Tá montando uma panela. Só que o Botafogo conseguiu ganhar. Só capaz, eu vou Marcelo, Marcelão, Isso aí. Brasília. Pagode. Palácio Pagode. Celcinho, você. Celso, você. Ainda Foi tinha naquele ano que eu machuquei o Emerson, corpo, Emerson machuquei. não jogou. acho que era Emerson, 50, né? Era Márcio 50, Paulo, né? era. Exatamente. Foi lá e ganhamos lá Lá no Jequiá. Timaço. Então, fomentou a ter mais um time. Então, e independente do resultado de ontem, você falou que foi fácil, porque foi um pouquinho elástico o placar,
Mas o PE já tem uma notícia que o ano que vem, os 60 a mais vão ter mais Mas duas ou três três equipes. mas 3 times, a E intenção. a tendência é aumentar. Aumentar, filho. Isso é legal, exatamente. O pessoal tá chegando aí. Eu acho Pô, que já que tem gente que doidinha pra fazer 60 pra jogar, pô. porque a questão da divulgação, 58 já da pode, coisa, sim. eu acho que esse lance 58 já pode? trazer para a 22 anos PPR já foi pegou. legal, que deu mais visibilidade, a galera. Isso. Porque por você jogar, não. Mas é central, coisa de jogar na né? fachada, tá, mas a divulgação aqui é maior. Então, Léo, e outra coisa, é o que você falou, você tem a oportunidade hoje, né, de começar a se cuidar aos 50. Sim. Provavelmente, se você tiver essa rotina de atividades, essa rotina, isso de alguma forma estar no seu schedule semanal, cara, aos 60 você vai estar bem. Não, eu lembro uma Tá conversa que a gente voando. teve, eu falei, pô, Pé, o Pezinho já acho que no 55, indo pro 60, eu falei, eu não vou conseguir chegar. Não, Nem eu no puxei 50. o contra-ataque. Eu puxei o contra-ataque lá no Jequiá, Eu não a consegui. gente jogando contra o Mackenzie. Foi. Eu puxei o contra-ataque e falei, Léo, chega. E você, não, chega. Eu não vou chegar. Eu falei, vai chegar. Começou a treinar, começou a fazer atividade. Cara, Pô, hoje eu já fui pro Sul-Sudeste, já tô indo pro Brasileiro, já vou pro Pan-Americano. o brasileiro agora, a expectativa é a melhor possível justamente por isso. Segundo as estatísticas, é o brasileiro que tem o maior número de inscrições de equipe. Pô, no 50 tem acho que 15 ou 16 aqui. 45, 19. Aí, 60, 16. olha. Caraca, É que muita maneiro. equipe. 16. Mas a palavra. Quer dizer que com 60 eu já posso jogar com Já 59. pode? É, Você com não, 58 já eles pode. sugam para aumentar o número de participantes. É, você não dá pra brincar nos 50, velho. Não, então vamos fazer o seguinte. Vai ter GQA com 60? Certamente não. Então Não. já está convidado. Pronto. Já tá com 60, já. Essa oportunidade aí. Se jogar 50, não. Tá, por exemplo. Só com aquela história que só tem 7, vai continuar com 7. Não dá pra botar meu nome igual o dele, não. Mas a palavra que o Pezinho usou, que eu gosto muito, é movimento. Então eu acho que as pessoas têm que se manter em movimento, atividade física, Isso. cuidar da saúde através dela e alimentação. Eu tava com 122 quilos nesse ano que eu me machuquei. E aí eu fiz uma dieta e fui pra 110. Como melhorou, cara, a minha atividade. Eu tenho Como duas melhorou. próteses. Eu que trabalhei muito tempo nessa área de saúde também, com a educação física, eu prezo isso. Você tem que se cuidar diariamente. Não adianta, no verão, não sei o que. Não, diariamente tem que prestar atenção na saúde, visitar o médico, fazer o check-up e praticar atividade física. Eu gosto de praticar esporte, então eu pratico 5 esportes diferentes. E através disso eu mantenho quase Fazer o uma mesmo transfusão aqui, peso, quase o mesmo peso de antigamente, mas não é verdade. Eu tenho quase 10 quilos a mais, eu era bem magro. E praticando atividade física eu consigo me chegar aqui com 62 anos e ter condições de praticar o Leandro Rossini 30 também minutos bem, de né, jogo, cara? Bem, muito bem. Não, aí eu pego uma foto, cara, da galera. Pego o Silvio que jogou no GQA, pego o Sim que jogou no GQA, estão jogando pela BV Niterói. Isso aí. Aí pego o Leandro. Leandro Porra, Rossini. cara. Caote. ela. Caote, que era do Mackenzie. Carlão, que era do Mackenzie. Sérgio Valete, Mão Luizão. Cara, todo mundo enquadra. Márcio Linguinha. Luizão, cara também é guerreiro, O velho. Márcio Linguinha, na época do Infanto, juvenil, entra o Márcio só de revólver. Para marcar o Márcio Linguinha era só de 17, na época do Infanto. Aham. Pô, cara, e hoje Nossa, você vê time era esses muito caras forte. em quadra. Exatamente. Você vê os caras em quadra, cara, isso é fantástico. Isso é uma benção, uma benção. E assim, com a experiência que vocês têm, né, tudo isso aí que vocês passaram com a gente, o que vocês mudariam hoje no basquete do nosso estado? Ou o que vocês incluiriam no basquete do nosso estado? Vamos lá. Eu vou manter o mesmo discurso de alguns anos atrás. Eu imagino, na verdade, eu não imagino o que vocês passam para fazer basquete, né? Eu sei que isso é um sacerdócio, né? Vocês têm que querer e vocês querem, né? Porém, na minha opinião, enquanto nós não tivermos um basquete no interior, esse ano vai ter Botafogo, vai ter Flamengo, vai ter Fluminense, vai ter Vasco, vai ter GQA, tranquilo. Precisa ter Barra do Piraí, Volta Redonda, Campos, independente de se deles virem ou não enfrentar as grandes equipes, né?
A minha sugestão e o ponto que eu bato é, enquanto não se criar uma rivalidade no interior, vai ser difícil você massificar o esporte. Não me interessa se o garoto, aí o nosso querido Renê falou isso no nosso último encontro, não me interessa se o garoto vai fazer 15 bolas de 3. Me interessa que eu tenha 15 garotos com uma bola de basquete na mão, que o jogo vai terminar 6-6. Esse é o grande barato. Ano que vem não vai ser mais 6-6, 10-8, 16, sabe? Você criar uma rivalidade, porque eu tenho certeza, Teresópolis não vai querer perder para Petrópolis, que não vai querer perder para Itaipava, que ano passado perdeu o jogo na prorrogação. Campos não vai querer perder para Barra do Piraí, que não vai querer, sabe? Macaé não vai. Então, na minha concepção, eu sei que não é fácil, né? O basquete no interior é um carro forte, né? A gente vê isso, que eu fiquei sabendo agora, né? São 5 ligas em São Paulo. Então, os meninos chegam no 17, né? Tem onde jogar, tem por onde recorrer. Aqui não tem, infelizmente não tem. E as oportunidades, elas são dadas numa determinada faixa etária da sua vida, porque tudo é motivação, tudo. Daniel falou agora de fazer na preliminar das categorias de base, né, a intenção de ter um jogo de master. Provavelmente, não tendo adulto, esse menino que hoje joga no Jacarepaguá, que hoje joga No no Jequiá, que hoje joga no Icaraí, no Central, ele vai ver que ele pode jogar basquete até 60 anos. Então, não passei para a faculdade, não passei para não sei o quê, eu continuo. Eu vou tentar me manter fisicamente, porque tem uns caras jogando aí, é isso que eu quero para mim. Mas não tem adulto, mas eu vou continuar. Então, eu acho isso, essa renovação, né? Enquanto, na minha concepção, né, a FEBERJ, o Instituto, o Exalta, enquanto nós, amantes da bola laranja, não tivermos um campeonato do interior forte, acho muito difícil massificar o basquete. só uma colocação antes do complemento do Pelé. Eu descobri nessas minhas andanças, tem Master no interior. Legal. Master. E uns caras com potencial jogando bem, cara. Uns joguinhos bons de você ver, de você assistir. Entendeu? Eu vi isso em Quissamã, uns caras com potencial bem legal, viu? E aí, Pelé? Não, acho que ele já falou tudo. Eu tive uma experiência bem grande lá em São Paulo e realmente... No interior. Interior. Rio Claro é interior. E tu também. E tu também. Então eu tive a oportunidade de jogar em mais de 20 cidades diferentes e não tinha jogo fácil. Oswaldo Cruz, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, Itu, enfim, Franca, todo mundo conhece São José dos Campos. Cada jogo, cada viagem, a gente chegava e tinha exatamente uma população inteira. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Tupã? Já ouvi falar. Onde veio o Iago. Pois O Iago é de Tupã. O Bodes é de Tupã. O irmão dele, o Mião é de Tupã. Então Tupã faz um trabalho excepcional e hoje vem fazendo um trabalho excepcional no feminino, que está perto de Assis. Então as pessoas não. Quanto o interior de São Paulo é forte, quanto o nosso interior pode ser A forte. realidade tão grande que uma vez a gente entrou com um ônibus ali em São José, no ginásio, saiu, parecia formiga, a torcida querendo virar o ônibus para fazer pressão na gente. É o que tu falou da São rivalidade José é da pertinho de cidade. São Paulo, né, Exatamente, velho? exatamente. Campinas não vai querer perder para Santo André, São Indaiatuba, José não vai querer não perder vai. para... Araçatuba, lá no fundão também. Então, a questão que o Pé falou, eu concordo com ele também. Eu acho que é uma sugestão assim, primordial. E você acabou de tocar no outro assunto, que é o feminino. Também tem que ser fomentado para massificar o feminino também. Pelé, em 2023 nós fomos disputar um torneio sul-sudeste na cidade de Serra, em Espírito Santo. Nós fomos 5 seleções porque Minas e Rio Grande do Sul não foram. Então, era só 5. Nós ficamos em último lugar. O pior resultado nosso foi 20 pontos que a gente perdeu. Era um sub-16, eu tinha meninas de 13, 14 anos. Eu tomei muita porrada de crítica por ter levado esse time. Em 24, esse time foi campeão do Sul, foi campeão do Sudeste. A gente fez o que eles fizeram com a gente, nem por isso a gente respeitou.
na final, eu falo assim, sem São Paulo. São Paulo não foi para o brasileiro, nós fomos terceiro lugar no brasileiro. Fizemos uma semifinal para Santa Catarina excepcional. Então já está andando. Estamos com uma tá no menina, caminho estamos certo. com uma menina na seleção brasileira. Infelizmente ela fez parte agora. Felizmente não, felizmente ela faz parte desse grupo do Sub-17. Ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos, que é a Carol. Ela estava nesse grupo do Sub-17, estava disputando a Sul-Americana agora, ficamos em quarto lugar. Ela vai estar no brasileiro, outra novidade. Nós Qual a vamos categoria, Daniel? Sub-16. 16. Nós fizemos, depois da retomada do Gui como presidente, a gente não fazia brasileiro de seleções há muito tempo. Então, os últimos três, e agora o último 4, um foi feito em Goiás, os outros 3 Rio de Janeiro. Nós fizemos um na Arena Deodoro, no ano seguinte, 2023 na Arena Deodoro, 2000, que era sub-18, 2024 fizemos em 2023 fizemos em Goiás, 2022 Arena Deodoro, 2023 em Goiás, 2024 Rio de Janeiro, 2025 Rio de Janeiro, em Friburgo. De novo, em Friburgo, se você, acho que você já sabe, é notório, vai ser o centro de treinamento das seleções Já eu li. lá. Sensacional. Eu acho que o que me motivou a gente mexer com o interior, foi justamente a gente saber que a gente vai ter um centro de treinamento de excelência, e já foi determinado pelo Marcelo que todos os brasileiros de seleções vão ser feitos na Nova Friburgo. Todos. A partir do momento. Espetacular. Essas Essa meninas novidade- que representaram o Rio de Janeiro, quantas equipes têm? Cara, é uma surpresa danada. Até o Exalta, ele trabalha nos ajudando pra caramba nessa parte do feminino. Inclusive, um torneio que a gente faz em homenagem à mãe dele, né? E a gente tem uma surpresa para mim, tá? 5 equipes no Sub-15, 7 equipes no Sub-17. Níveis diferenciados. Perfeito. A gente tem o Instituto Mangueira Legal. lá em cima. Aí a gente tem a galera de baixo já trabalhando também forte em Niterói. Hoje a gente tem umas referências que é Mangueira e Niterói. A própria LSB vem também trabalhando com basquete de base feminino. E a gente tem alguns projetos, inclusive um dos projetos é da Vila Olímpica do Encantado, que ela também vem trabalhando, fazendo esse trabalho. Professor O Marcelo. Flamengo hoje já tem escolinha de basquete feminino. Feminino. Então, cara, nós vamos ter esse ano no Sub-15 de Sub-15, 2 equipes representando o Rio de Janeiro, o Fluminense Futebol Clube e o Niterói. Vão estar disputando o CBI de Sub-15 esse ano brasileiro, que é agora, no mês de novembro. Fluminense, continua. Aí, Gente, esse é o provavelmente caminho, no esse é o ano que caminho. vem, saindo a certificação do Instituto, a equipe da Vila Olímpica também vai disputar o brasileiro. Então a gente vem fazendo um Mas vocês são crescimento, feitos, tá? cara, 5 equipes, se vocês ganharem e fazerem a final, com 16 de 2 anos, a diferença é de 2 anos. de 22 Eu para quero 24. deixar aqui registrado Pode finalizar, tá? o trabalho, Tá finalizando? Não? o trabalho do Paulinho, sensacional, o trabalho do Paulinho, que é do Sim, Instituto Mangueira. Mangueira, e hoje está trabalhando também no masculino do Fluminense. Então ele que fez essa ponte com o Flu. Perfeito. Sensacional, e a gente montou tipo uma comissão técnica permanente. É o Paulinho, sempre esqueço o nome dela, e a Manu de Niterói, a menina de. Que é um excelente treinador. Muito boa. Niterói, basquete clube. E a Manu também de Niterói, então a gente vai sempre com 3 pessoas, e é como se fosse uma seleção permanente. E o trabalho que Paraná e Santa Catarina vem fazendo feminino é excepcional. Então eu já aposto da gente estar fazendo uma semifinal, ou com o Paraná ou com Santa Catarina. Não te digo que a gente vai ganhar um título no feminino, mas vai dar trabalho, vai dar trabalho. Gente, Galera, ó, só para agradecer, agradecimento. presente singelo. Muito obrigado. Papo bom, passa rápido. Estamos dando aqui Verdade, caminhando cara, o verdade, encerramento do nosso verdade. período. Leozão, mais um. Mais um, meu amigo. Mais um para conta. Mais um pra conta. Muito obrigado a vocês as histórias, Prazer, obrigado por prazer. vocês serem referência no basquete para muita gente, né? Para mim inclusive. E agradeço a Deus por esse momento de estar aqui com vocês, nos permitir para estar aqui com vocês, revivendo história, lembrando de muita coisa. Eu vi vocês falando aqui, eu me vi garoto vendo vocês em quadro. Muito obrigado por tudo, obrigado Daniel, obrigado equipe, obrigado Fabrício. Vocês são sensacionais, muito obrigado. Daniel, mais um. Pô, cara, como passa rápido. Ô, Isso é ruim. até parte 2. A gente tem que fazer uma parte 2, porque esse tipo de papo ele é fundamental, de resgatar a história, resgatar a molecada, ouvir
Isso eu acho que é muito importante. Quero agradecer a vocês dois. Mais uma vez, Leozão, obrigado. Obrigado, Fabrício. Tamo junto, sempre. Obrigado, rapaziada. Tamo aí junto. Sensacional. Pezinho, valeu. Obrigado a Deus a oportunidade de estar aqui. Vocês aí, pessoal Produção. da retaguarda, muito obrigado por tudo. Daniel, sempre um prazer falar de basquete, sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado à minha Tamo família, junto. aos meus filhos, Claro. a todo mundo que me dá força, porque às vezes você sai para jogar basquete, porra, basquete de novo. Não, É. lá em casa não tem isso. Então, a primeira dama, então, é a primeira. Queria agradecer a todos. Muito Valeu. obrigado. Pelezinho, valeu. Olha, a primeira participação aqui, esse contato com o Daniel, que eu ainda não tinha encontrado com ele, já nessa posição de presidente da FEBERG, a oportunidade de estar aqui com o Léo, nos seus projetos também, é um prazer muito grande, agradecer a Deus, lógico, e pensar que é o seguinte, a alegria de viver é estar com os amigos. Então, eu estou sempre rodeado com os amigos do basquete, isso é muito importante, e quando quiserem, eu posso vir aqui de novo. Adorei. Cara, tá convidado. Gosto ao vivo, hein? Gosto ao vivo, hein? Será um E prazer. movimento. Exatamente. Gente, vamos ficando por aqui. Novidade, tá? Siga a gente no Instagram do Quinto Período Podcast e também no YouTube, que esse episódio vai, além de entrar no Exalta Rio, tanto no YouTube e a gente vai colocar a foto no Instagram, vai também ser disponibilizado no youtube.com/Quinto Período Podcast. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto!